Olá, começa agora o Horizonte Notícia Entrevista. O grupo de pesquisa Mídia e Memória, Construção de Identidade do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da PUC Minas lançou em dezembro um e-book com o título A Memória por Vir, Mídia e Processos Identitários. A obra foi organizada por professores e um ex-aluno do mestrado e é um deles que nós recebemos hoje no programa para nos contar mais sobre esse trabalho. Seja muito bem-vindo, professor Mosaí Salomão. Muito obrigada pela presença. Bom, como é que foi o trabalho de organização aí desse livro em torno desse tema que é tão amplo, né? O grupo nosso, né, Mídia e Memória, ele já vem trabalhando há 2 anos. A gente organizou no primeiro semestre de 2017 um seminário que teve esse nome, Mídia e Memória, Construção de Identidades, e dele, dos artigos, dos papers apresentados pelos membros do grupo e também por convidados, resultou esse livro, A Memória por Vir, que quer fazer um jogo exatamente entre da memória como uma construção no presente e no futuro. A gente entende a memória como sempre no passado, sendo que a memória se constrói precisamente no presente. O que a gente pode falar um pouquinho? Vamos mostrar o livro aqui, de que tem aqui. Olha, a memória, ela é, digamos assim, perspectivada aí de vários ângulos. Teoricamente, a gente vai buscar autores que vêm trabalhando aí há décadas já a discussão sobre a memória. Por outro lado, ela é também pensada a partir dos relatos biográficos, dos perfis biográficos, também da memória comunitária, ou seja, como as comunidades hoje, e isso é feito pela Lina Sabac do Rio de Janeiro, como a memória hoje é um elemento de muita atenção das comunidades que veem aí os seus relatos, enfim, a sua memória, muitas vezes se perdendo. E é importante dizer isso, discutir a memória na contemporaneidade se mostra cada vez mais importante exatamente por isso. Na medida em que cada vez mais o tempo parece comprimido, muito compactado, a gente pouco, digamos assim, pouco valor dá às circunstâncias, às situações, a acontecimentos que para nós são efetivas possibilidades de aprendizado e nós, com certeza, muitas vezes não damos a devida importância. Pois é bem interessante isso. Eu queria saber isso. Professor, e qual que é a importância de se debater esse tema? É um tema bastante complexo e bastante, inclusive, polêmico em alguns casos, né? No caso da memória, assim, nós lá do programa de pós-graduação, o grupo de pesquisa Mídia e Memória, ele se debruça sobre a memória por entender que ela é exatamente um tensionamento entre passado, presente e futuro. Quer dizer, de algum modo, a memória, como eu falei, ela é construída no presente, porque é aqui que muitas vezes a gente requalifica, compensa, dá um outro significado, ou seja, a memória é sempre uma operação de sentido e que pode, muitas vezes, ressignificar fatos do passado. Tem um autor que fala assim, olha, o passado nunca está pronto. Porque é no presente que nós vamos dar a ele novos entendimentos, novas significações. E como que a mídia faz isso? Qual que é o papel da mídia nessa questão da construção da memória? A mídia opera o tempo todo, né? Tem um autor, o Pierre Nora, que ele fala assim, o lugar da história passou a ser a mídia. O lugar do acontecimento passou a ser a mídia. E aí fica para nós a pergunta, né, qual é o papel do historiador? É enorme, porque é exatamente o historiador que vai permitir que a gente tire essa opacidade que esse presente que é reconstruído tão fortemente o tempo todo, muitas vezes opacize verdades, opacize processos que são mais complexos. E nesse sentido, eu acho que a mídia ela é lugar de produção de memória, mas ela é também lugar de registro. Então, por exemplo, hoje em 2017, 2018, nós estamos aqui pensando acontecimentos que a mídia registrou na década de 50, na década de 40. Então, a mídia é um lugar de memória, mas é também um lugar de produção e de atualização, como eu falei, de ressignificação dessa memória. Agora, tem um outro aspecto aí que é uma linha tênue dessa questão da liberdade de expressão, né, de informação, mas também a proteção da memória individual, né, o respeito aí a famílias que têm histórias aí, às vezes, recontadas. Tem um caso
que inclusive foi parar na justiça, né? Que é o caso aí da Cury. Conta um pouquinho desse caso para a gente e o significado disso. Pois é, esse é um caso que já tem mais de 5 décadas, de uma jovem que foi brutalmente violentada e morta. Décadas depois, uma emissora de televisão recontou esse caso em um programa que não é exatamente policial, mas um programa de reportagens, e a família entrou na justiça com uma alegação curiosa, que é o direito ao esquecimento. Esse caso, ele está sendo tão exemplar que, nesse momento, ele está no Supremo Tribunal Federal, onde os juízes, os desembargadores, os ministros supremos, melhor dizendo, eles querem, nesse momento, assim, entender melhor o que seria o direito ao esquecimento, que é um instituto que existe em outros países, como a Espanha e vários outros países europeus. O que deve se colocar aí, primeiro, que tem uma cláusula pétrea, que é a liberdade de expressão, mas uma segunda coisa, quer dizer, eu contraponho ao direito ao esquecimento o dever da memória. Quer dizer, num país onde o feminicídio cresce e muitas vezes nem é assumido devidamente abordado devidamente pela sociedade como que a violência contra a mulher recrudesce, é incrível como isso no Brasil não diminui. Eu entendo o sofrimento, a alegação do sofrimento por parte da família, mas eu entendo também que há casos que, assim, eles não podem ser esquecidos, porque eles devem o tempo todo pontuar que nós temos que melhorar como sociedade. Agora, há que se tomar alguns cuidados para retomar casos assim, né? Essa questão do contexto, preservação aí, às vezes necessária preservação de identidade. E aí essa é a medida do bom senso do jornalismo. Quer dizer, eu posso recuperar o caso, se a recuperação do caso for muito em cima do que ele significou em termos de violência e de brutalidade contra o ser humano, no caso aí, uma jovem, e se prende mais a isso do que exatamente a personalidade da pessoa, me parece que faz muito sentido. Mas há momentos também, viu, Fernanda, em que não há tanto como escapar digamos assim, dessa recuperação de uma determinada personalidade, exatamente porque ela é um elemento-chave de informação. Eu acho que tem que pensar isso. Primeiro, a liberdade de expressão. Segundo, é o bom senso no respeito às individualidades e às trajetórias das pessoas. Mas são casos que têm uma utilidade, têm uma atualidade, que precisam ser. Agora, o que não pode é cair na espetacularização, mas isso é para nada. Isso em situação nenhuma é aceitável. Com certeza. Certo. Fala um pouquinho do trabalho do grupo para a gente, mais, professor. O grupo, Fernanda, ele reúne pesquisadores que já são doutores, outros mestres, mestrandos, há graduandos também atuando no grupo, são cerca aí de 25 pessoas que se reúnem uma vez por mês, e a gente faz um trabalho de uma atualização, do que a gente chama lá de um estado da arte da pesquisa na memória. É curioso como a memória, já há um bom tempo, ela vem sendo, digamos assim, um campo de interesse de pesquisa muito grande. Você tem uma ideia, hoje no Brasil já são cerca de 20 grupos que já estão registrados no CNPq e que, com olhares os mais diversificados, estudam a memória. No nosso caso aqui, nos importa pensar a relação entre memória e mídia e todo esse processo em termos de construção identitária, que por si só já dá aí, assim, uma vida longa em termos do objeto de pesquisa, em termos daquilo que nos interessa. Há 2 anos que a gente vem pesquisando, você vê, a gente está numa fase inicial ainda, a gente está começando ali no cume do morro, a perspectivar, a sondar, a buscar novos conhecimentos nessa área. Com certeza. E o grupo fala da questão da memória e dos processos de construção de identidade, né? Que também a mídia tem um papel grande, né? Tem. E cada vez mais, porque a mídia aqui pensada não só em termos dos veículos tradicionais, mas das mediações, das interações que são proporcionadas hoje pelo ambiente virtual. Isso nos chama muito a atenção, porque também é uma entrada importante você pensar como os sujeitos, os indivíduos, eles também se tornaram enunciadores. Nos chama muita atenção a importância que as pessoas têm em recuperar acontecimentos de sua vida pela memória, esse é um ponto, mas mais do que isso, criar registros para que fiquem na memória.
Isso aí, pronto, boa parte das pessoas, se não quase todas, tem lá perfis em redes sociais. Sim. Eu cito aqui o Facebook, por exemplo. É incrível como a memória é acionada o tempo todo. E mais do que isso, aliás, o próprio Facebook não deixa você esquecer. Faz esse trabalho de memória pela gente. O Facebook é um dispositivo de agendamento muito importante. Nos lembra quando nós ficamos amigos de não sei quem, nos lembra o que fizemos há 2 anos, há 5 anos, há 7 anos. Ou seja, o que é importante dizer é que o passado ele é o tempo todo presentificado. É o que a gente fala. Esses 3 tempos que a gente trabalha habitualmente, passado, presente e futuro, na verdade, eles são um tempo só, porque ele se dá no presente. Então, você tem o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. O futuro ele é antecipado por nós nos nossos riscos, nos nossos medos, nas nossas preocupações. E o passado, ele é ressignificado o tempo todo, né? Com certeza. Bom, professor, eu vou mostrar o livro aqui de novo. Como é que faz para a gente terminar? Onde encontra? Olha, é só mandar um e-mail para mestradofca@pucminas.br que a gente faz encaminhar o livro. Mas a versão digital dele também, como você mencionou, o e-book, já está disponível no site do mestrado, lá do programa de pós-graduação em comunicação social da PUC Minas. Ok, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço Parabéns a oportunidade. ao trabalho. Tá certo. Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse o nosso site. Até a próxima.